E aí galera do YouTube, boa noite, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar aí mais uma aula do nosso curso de técnicas de tiro com armas de ar comprimido, obviamente voltado para aqueles atletas que desejam melhorar a sua performance. Falando hoje sobre um dos temas essenciais, não só no esporte de armas de ar comprimido, mas em qualquer esporte. O tema é concentração. Vamos definir concentração aqui com uma ênfase na prática esportiva, porque o conceito é muito abrangente. Concentração é um condicionamento mental, um processo psíquico que consiste em centrar voluntariamente toda a atenção da mente em um objetivo ou em um objeto ou em uma atividade, secundarizando ou deixando de lado todos os outros fatos, objetos ou circunstâncias que possam ser capazes de interferir no estado de atenção, propiciando assim um ambiente interno de potencialização das habilidades e capacidades previamente adquiridas ou inatas. O que nós dissemos aqui pode ser resumido em dizer que concentração é a capacidade de excluir todas as demais coisas que não dizem respeito a um objetivo pré-determinado. Como eu disse, é essencial para o sucesso em qualquer coisa na vida, principalmente em êxitos na vida ou na prática esportiva. Concentração é um estado desejável em todos os aspectos do desenvolvimento humano. Não é uma coisa vinculada só ao esporte. Você tem a sua adolescência, se você estiver concentrado nos estudos pertinentes a ela, você terá maior objetivo. Chega um momento que você se forma, se você estiver concentrado na sua carreira, você vai investir melhor nela, trabalhar melhor a sua carreira, procurar levá-la o mais adiante possível, com a melhor qualidade. Então, é um processo inerente ao sucesso em todas as fases e aspectos da vida humana. Porém, na prática esportiva, ela é explorada como um mecanismo de melhora e manutenção da performance do atleta. Um atleta bem concentrado, ele que às vezes já tem uma performance boa, ele pode melhorar ainda mais a sua performance. Ou quando não, se ele está bem concentrado, pelo menos ele mantém a sua performance. A concentração é essencial na prática esportiva. A concentração é a autossuperação emocional e psicológica, desenvolvida através de técnicas que permitem o gerenciamento de crises internas e mentais, advindas de um momento em que o estresse se faz presente e quer até imperar. O que é isso aqui? Um comentário breve aqui. Concentrar é você simplesmente superar crises que vêm num momento que elas não deveriam acontecer, mas elas estão ali presentes e que querem te abalar de uma forma que você não consiga expressar nas suas atitudes ou nas suas provas aquilo que você é capaz de fazer. São crises mentais, internas, psicológicas, que te fazem de tal forma se desconectar, se você não tiver concentração, que você erra aquilo que você é capaz de acertar sempre.
Por isso que a concentração é a autossuperação, é uma capacidade de superar crises. A concentração, olha que coisa interessante, é a elevação do nível de foco e a capacidade de inibir total ou parcialmente os efeitos das tensões circundantes. Concentrar é a capacidade de inibir, de colocar uma barreira. Não, isso não vai me desconcentrar, isso não vai me tirar do foco. Isso é concentração. Pelo que dissemos até aqui, dá para se ter uma noção do tanto que é desejável para o sucesso esportivo um atleta bem concentrado. Concentração é essencial em todo o tempo em que se pretende alcance de metas. Se você tem uma meta para alcançar, é necessário concentrar, senão você não consegue bater ou alcançar a meta. Concentração é parte integrante de um programa de metas também. Concentração é a capacidade de tornar as prioridades algo intocável. Eu estou tão concentrado nisso aqui que nada vai tocar no meu desejo de realizar isso. Não adianta o telefone tocar, não vou parar para esse telefone tocar, não vou parar se a campainha tocar, não vou parar se alguém me chamar. As minhas prioridades, elas serão intocáveis. Eu estou concentrado que nada me desviará delas. Isso é o estado de concentração. Concentração é o cofre forte no qual são guardados os potenciais que garantem a capacidade de ser competitivo. A concentração é como um cofre, igual o cofre de um banco, protege o dinheiro de um banco. Ele é inexpugnável, hipoteticamente nada pode violá-lo para tirar os valores dali de dentro. A concentração é esse cofre forte que não deixa que nada que é averso aos meus objetivos me tirar a capacidade de concretizá-los. Portanto, concentração é uma coisa extremamente importante para o êxito na vida e no esporte. Passos essenciais para se alcançar um bom estado de concentração. Alguns até chamam de pré-concentração, ou de coisas que te propiciam a capacidade de estar em estado de concentração. Estar interessado. Você só se concentra naquilo que você interessa. Se você não interessa pela conversa que a pessoa está falando, que não te diz respeito, se depois ela te perguntar se você concorda, você até fala assim, concordo, mas se ela perguntar o que eu falei, você não sabe. Então, estar interessado é essencial para estar em estado de concentração. Estar motivado. Pior coisa é uma pessoa sem motivação pelo que faz. Se você estiver motivado, mais facilmente você entra em estado de concentração. Ter nos resultados compensação prioritária. Não, eu quero muito isso, não preciso alcançar isto. Se o resultado for prioritário, você se concentra em estado de concentração. Ter senso de responsabilidade. Não adianta eu querer muito uma coisa, não ter responsabilidade nas coisas que me levarão a chegar a tê-la, a alcançá-la. Assumir o preço da vitória como possível. Eu desejo isso, mas vai ser muito difícil. Como que eu vou fazer? Mas você precisa de assumir que é possível, que você consegue, é possível conseguir e que aquilo não é um sonho distante, não. Aí você se concentra, não, você já se desanima por achar que o preço é muito alto, que você não tem condições. Ter o objetivo como meta principal. Isto é essencial, estar concentrado. Não, aquele objetivo meu é o mais importante. Tem até uma coisa que eu gosto, que eu podia estar fazendo agora, mas não vou fazer porque isso é o mais importante. Deixa eu dar um exemplo aqui da minha vida, na minha juventude. É claro, eu tenho 52 anos de idade, vou fazer em novembro. Na minha juventude ali, na minha adolescência ali, não existia internet, não existia computador, não existia nem fax, telefone era uma coisa do outro mundo.
Eu estava rindo de Deus com a minha mulher, que a gente pedia gelo às pessoas para chupar gelo. Nem chup-chup na minha cidade existia. Chuca ou chuquinho ou sacolé, como alguns chamam em alguns estados. Então, para você estudar, você precisava de ir para a biblioteca física, ler livro de papel, de página mesmo. Não tinha vídeo no YouTube para te instruir, não tinha nada. E eu me lembro que eu tinha um objetivo muito grande de alcançar isso pelos estudos, que eu era pobre, não tinha padrinho, não tinha ninguém que me ajudasse. Eu via os estudos como um atalho entre eu e os planos que eu tinha de melhorar na minha vida. E para variar, eu fui pobre para arder. E eu passava os domingos dentro de um seminário diocesano estudando. E eu era fominha de futebol, gostava de futebol, eu tinha coluna, eu podia jogar futebol. E meus amigos, eu tinha um apelido de Timbu. Ô Timbu, vamos lá, rapaz, a gente vai jogar hoje contra quem, não sei quem, não sei quem. Eu ardia de vontade de ir, mas eu não ia, porque o meu objetivo era meu foco principal, meus estudos. Eu acabei arrumando emprego concursado, primeiro que todos eles. Então, ter o objetivo como meta principal é essencial para a concentração. Ser capaz de estabelecer prioridades. Uma coisa é necessidade, outra coisa é prioridade. Eu tenho necessidade de fazer isso, não, mas não é prioridade. Apesar de ser uma necessidade, eu posso deixar para depois. Isso aqui é mais importante. Quando você estabelece prioridades, você consegue ter foco e consegue se concentrar. E ser capaz de cumprir agendas. Às vezes naquele plano de metas, não, dia tal horário eu vou fazer isso, dia tal eu vou fazer aquilo, mas aí você começa a não cumprir agendas, porque faltou prioridade, faltou concentração. Então, passos essenciais para você entrar num estado de concentração estão aí diante de vocês. Dicas de concentração, o vídeo não podia acabar sem isso. Vamos aqui algumas dicas de concentração. Você já treinou? Quais são as dicas para você, então, se concentrar e estar concentrado? Primeiro, evite erros e percalços que predisponham o estado de estresse. O campeonato começa às 10 horas, 5 para as 10 eu estou saindo de casa, daqui a pouco eu estou buzinando, sai, que eu tenho que chegar, está na hora. E aquele fato exasperado, eu já entro em estresse. Já começou a te prejudicar na sua concentração. Antecipe e organize todas as atividades cotidianas, familiares, profissionais, estudantis, pessoais e desportivas para que no dia você esteja com a mente livre. Campeonato é domingo. Até domingo eu preciso de ir lá na escola da minha filha ver aquele negócio, então eu antecipo, vou e resolvo. No até domingo, meu serviço bancário eu vou e resolvo também, de forma que quando chega o domingo, eu não tenho nenhuma pendência na minha cabeça. Eu me organizei em todos os aspectos da minha vida, de forma que a minha mente está livre para se aplicar ao que eu preciso. Nem sempre isso é possível, mas quase sempre é. Respeite, mas não tema seus adversários. Ele é uma pessoa como você. Às vezes tem um pouquinho mais de habilidade natural ou adquirida, mas é igual a você. Não precisa de ter medo dele. Respeite ele como ser humano, as suas capacidades, mas acredite em você. Não se abale por quem está ali para competir com você, não. Porque eu já vi gente de primeira vez derrubar gente de pódio muitas vezes em campeonatos. Mantenha-se em estado de privacidade esportiva. Nada é tão urgente ou essencial que não possa esperar por sua atenção depois das provas. Então você entrou ali para fazer sua prova, é um momento de privacidade. É você, suas técnicas, seu treinamento e seus objetivos na prova. Não tem isso, fulano mandou te chamar, fulano falou que precisa de você. Não, nada é tão urgente que não possa esperar, não. Então tem aquela privacidade. Há alguns atletas que até se isolam em áreas físicas mesmo, cômodos, lugares, para eles terem como estar num estado de concentração plena.
presença do público faz parte do teatro dos esportes. Todo esporte é também um espetáculo e, portanto, o público vem privilegiado com a sua presença. O melhor que um desportista pode fazer é respeitar o público. Sua influência pode ser minimizada com foco. Por quê? Você vai lá para um poliesportivo, digamos, fazer a sua prova. O outro vai, levou familiar, levou namorado, tem aquela turma fazendo a causa da algazarra, torcendo por ele. É natural. O esporte é um teatro público apreciado pelas pessoas. Porém, o que você deve fazer é respeitar, porém, com o seu foco, não ficar ali intimidado ou abalado, porque estão gritando que é o fulano. Mantenha o seu foco. O público é uma bênção, viu? Desconfortos térmicos e acústicos são assimilados e contornados pela química corpórea e pode ser minimizado pela mente. Ouvir e escutar são coisas diferentes. Às vezes você vai fazer uma prova, você gosta de atirar em silêncio, mas na hora as pessoas estão conversando em volta de você, desconforto acústico. Às vezes o lugar é abafado, é sem ventilação, aquele calor, mas o nosso organismo é predisposto para contornar essas situações. O que você precisa agora é mentalmente contornar também. Está pronto para que, se o ambiente não te propiciar maior conforto, não te atrapalhar naquilo que você sabe fazer, embora ele quer te influenciar. Isso é uma coisa que é uma questão de concentração que todos nós precisamos ter. Às vezes o ambiente não tem aquela iluminação perfeita. Por isso que no exercício, eu não sei se quando eu passar essa aula eu já passei ou não, que eu falo de preparo físico para o tiro esportivo, eu falo, olhar para o ambiente escuro, para o claro, porque você precisa estar preparado, concentrado. Concentração se faz, não é com isolamento total, mas é com isolamento inteligente, responsável, isolando as coisas que prejudicam e ficando com aquelas que me ajudam. Eu coloquei aqui uma coisa assim, ouvir é diferente de escutar. Qual a diferença, doutora, de ouvir e escutar? Ouvir é o ato do som chegar aos ouvidos e o seu ouvido anunciar que alguma coisa está acontecendo porque o som chegou. Escutar é prestar atenção para decodificar aquele som. Por isso que às vezes a gente está ouvindo e não está escutando. Escutar é você parar para que aquele som entre na sua mente, seja decodificado pela sua mente e você assimile o que ele quer dizer. Então o povo pode estar ali falando, fazendo, ouça, mas não escute. Escute o seu inconsciente, a sua mente e mantenha-se focado. Você sabe, vamos encerrar aqui dizendo isso, você vai para a sua prova de tiro, você sabe o que fazer. Você já treinou, você já se preparou, você sabe como fazer. Você possui os meios para fazer. Portanto, fazer é possível. Acredite e faça. Mantenha a concentração. Você terá resultados extraordinários. Eu espero ter ajudado, ter sido útil uma vez mais. Gostou? Dá um joinha. Doutora Ayata agradece. Valeu.